programa especial Papo de Vinho, comemorando esse período muito legal de gravação, onde a gente está comemorando não só o final de ano, mas um trabalho sensacional, um especial de Natal. E eu não podia começar o meu programa especial com o meu amigo Denis Trombini, da Bueno Wines. Denis, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Bom, primeiro vamos fazer um brinde à nossa amizade. Obrigada. Denis, como é que foi 2023? Quais as projeções para 2024? Como é que Eu acho que foi um ano bem bacana ali, né? Falando de vinhos, né? A gente indo pro lado de vinhos, foi um ano bem legal. Apesar de, depois da pandemia, o mercado de vinho deu uma estabilizada, até uma leve queda. Falando um pouco da Bueno Wines, a Bueno Wines, graças a Deus, conseguiu manter o foco ali, manter numa crescente a sua curva de vendas, de produtividade, isso é muito bacana. Tivemos 2 lançamentos na Bueno Wines, né, agora nesse ano de 2023. Foi aquele que você comentou, inclusive, lá no estúdio? Foi no estúdio, foi o Bela Vista Désiré Merlot, Sim. foi o último lançamento com o Merlot. Ele tem 12 meses de barrica de carvalho francês, teve o Chardonnay também. E todo ano a Bueno Wines tenta se reinventar, tentar inovar e trazer novos rótulos. Com certeza vai ter alguma coisa nova para o ano de 2024 também. Isso é muito legal. Uma análise. Você entende que 2023 o mercado do vinho deu uma melhorada, impulsionou as vendas? Ou você acha que ainda está sobre o fantasma da pandemia? Os números, né, quando a gente olha os números de algumas instituições que fazem essas análises e pesquisas, indicam que durante a pandemia teve um aumento muito alto do consumo de vinhos, né, o pessoal trancado em casa, e acho que o vinho foi um companheiro para muita gente. Foi, verdade. Para muita gente, muitas pessoas que não tinham esse hábito de consumir vinho passaram a ter durante a pandemia. Deu uma leve queda pós-pandemia, né? Os números estão indicando isso, mas o que eu vejo é que mais pessoas estão se interessando pelo mercado de vinhos, estão se interessando para conhecer um pouco mais sobre vinhos e aprender no que então já buscar conhecimento para fazer as compras de uma forma mais assertiva, buscar novos rótulos, isso está melhorando bastante. Dentro dessa sua análise, o vinho brasileiro também entrou? Sem dúvida, né? Nós tivemos agora em 2023 mais uma DO, né? A segunda DO do Brasil, maravilha, que é em espumantes, né? que é a DO Alta de Pintos Bandeira. É a primeira do Hemisfério Sul só voltada para espumantes. Fala o que é DO para os amigos entenderem. Perdão, denominação de origem, né? A denominação de origem, ela vem delimitar a região onde as uvas são produzidas, onde o vinho vai ser produzido, e ela traz algumas regras para que o vinho possa ter algumas características daquela região, né? Nesse caso é só para espumantes, a DO Alto de Pintos Bandeiras, né? Que a gente está comentando aqui, que é a segunda denominação de origem do Brasil, a primeira é a denominação de origem Vale dos Vinhedos. Esse ano nós tivemos uma nova DO, que é essa mencionada, e aí tem algumas regras, né? Para que esses vinhos sejam produzidos dentro da delimitação ali da região e sobre o selo de qualidade, denominação de origem, né? Mantendo as características da região. Viu? Sabe muito. Aprendi com quem, ó. Denis, e a Bueno? Dentro do portfólio, o que você está indicando? Chegamos final de ano, todo mundo comemorando, graças a Deus, porque estamos vivos, voltamos à vida normal. Isso é o mais importante. O que o sommelier deles indica do portfólio para as festas? Legal, agora final de ano aqui no Brasil, né? Nós estamos em Santos, São Paulo, né? Então uma região bem quente no final do ano. Hoje está bem quente. Então eu resolvi buscar 3 vinhos aí que são muito agradáveis para se consumir no verão, né? Um espumante, um rosé e um tinto, né? Para quem não é do vinho branco ou não é do vinho rosé ou do vinho e prefere um vinho tinto. Então a gente vai falar no final do ano algumas comidas, o tender, o peru, o chester. São carnes magras, né? Algumas delas, outras um pouquinho mais encorpadas, então elas podem ir muito bem com Sauvignon Blanc, com Chardonnay. Pode ser uma ótima pedida para ir com o vinho rosé da Bueno Wines, que é esse que está aqui na frente. É o que está aqui na taça. Fala um pouquinho desse rosé. É um rosé feito com o mesmo método de produção dos vinhos da Provence. Ele é um blend, né? Um corte, uma assemblagem, um vinho que tem várias uvas na sua composição, que é a Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Sauvignon Blanc e Pinot Noir. Um rosé com todas essas uvas potentes. Todas essas uvas.
E o que é super interessante dele é que é um vinho super frutado, traz muitas notas de frutas vermelhas, é um vinho que tem um frescor inigualável. Que não dá para imaginar. Quando você fala em todas essas uvas, não imagina que num rosé tem tudo isso. Você jamais vai pensar nisso, mas eu acho que o que a Bueno buscou foi trazer essa delicadeza dos vinhos da Provence, apesar dessas uvas, né, como a gente fala, Petit Verdot, fala Cabernet Sauvignon. Só Petit Verdot tem muito tanino, né? Sem dúvidas, né? Sem dúvidas. Remete um pouquinho ao friozinho, ao mais estruturado, né? Aquela sensação de robustez, mas quando você prova o vinho, você vê que é um vinho super leve e eu costumo falar que é um vinho perigoso até, né? Eu falo muitas vezes isso. Você começa a beber esse vinho, a consumir esse vinho, quando vê, você matou a garrafa e nem percebeu. Sendo um rosé que traz toda essa identificação de uvas potentes e que se transporta para um rosé, qual é a sua harmonização para esse vinho? Essas carnes, um lombo, que vai muito bem, um lombinho ali na grelha, o assado, pode ser uma ótima pedida, o peru é uma boa pedida, o chester é uma boa pedida, mas você pode pensar também em harmonizar ele com alguma coisa que tenha algumas notas de frutas como cereja, alguma coisa desse tipo. E muitas vezes essas carnes são decoradas com cereja, né? Algumas delas no final do ano. E tem um toque, né? Tem esse toquezinho, até mesmo com o morango também. Você pode pensar em alguma coisa que vá para esse lado. Sensacional. Denis, eu quero agradecer. Primeiro, agradecer pela sua amizade, pelo respeito que eu tenho por você. Sempre é importante estreitar essa amizade do nosso trabalho, da nossa profissão. Eu acho que isso é muito importante. E espero contar contigo próximo ano para os eventos. Sempre. E pode contar com o Papo de Vinho. Onde Denis estiver, a Bueno Wine estiver, o Papo de Vinho vai estar prestigiando você. E um Feliz Natal para você, para a sua família, a toda a equipe da Bueno Wines, a sua família, e que seja 2024 muito bom para todos nós. Saúde. Obrigado. Saúde. Quando eu falo que o vinho ele tem essa intenção de proporcionar amizade, fortalecer a amizade, o Dr. Cláudio Melo é um dessas pessoas em que era meu cliente e hoje é meu amigo, um apaixonado, um enófilo pelo vinho, e ele veio aqui participar da nossa festa de final de ano. Cláudio, obrigada pela sua presença, que bom te reencontrar. Cláudio, e aí, o que você está bebendo? Esse período que a gente ficou sem se ver, o que você vem consumindo? Primeiro é o seguinte, prazer em estar com ela aqui. Não sou enófilo, não. Eu sou bebedor de vinho, tá? Estou bebendo muito vinho. Nós não estamos nos encontrando pessoalmente, mas nas redes sociais a gente sempre dá um recado ali, um recado acolá, sempre ela falando que tem novidade de vinho, e eu ouvindo o que ela tem para falar e procurando melhorar, né, o meu conhecimento sobre vinho com o que ela passa pra gente. Legal, carinho o seu. Cláudio, dentro desse período, qual o país, a uva que vem chamando a sua atenção, que você fala assim, não pode faltar na minha adega? Tá. O que acontece? Eu gosto de vinho. E eu gosto Isso é muito bom. E eu gosto de vários vinhos. Né? Das uvas. Acho que não tem uva que eu digo assim, eu não gosto. Mas você tem uma preferência por um país assim que te chame muita atenção? França chama bastante atenção. A França. Os franceses, isso. As uvas francesas, qual é a que te chama? Fala assim, esse é sensacional. Pinot Noir, Grenache. Olha que são legal. bonzinhos, vinhos mais leves, que eu acho que combinam mais com o que a gente com a nossa região também, né? E também são vinhos que, por serem leves, eles acompanham. Eles são vamos versáteis, bater papo, tá junto. Ele é versátil. Vamos pegar versátil. uma garrafa, abrir e acompanhar toda a refeição. Eu acho que é meio mais ou menos por aí. De forma modesta, você está falando que não tem esse conhecimento técnico, mas você consome
vinho, até porque eu lembro que você consome bem vinho, dentro dessa uva, a Pinot Noir, que coincide com essa época que a gente está comemorando, esse nosso especial de Natal, o calor. A Pinot é uma uva tinta que fica muito bem com esse período, né, que estamos vivendo, principalmente hoje que está muito quente, né? Fica porque, por ser um vinho leve, servido numa temperatura mais fresquinha, ele é agradável também. Sim, perfeito. Então, acho que combina, né? Vinho tinto não combina com verão? Não, peraí, vírgula, mas entretanto, Sim. vários vinhos tintos ficam bem numa temperatura mais fresca. Cláudio, e eu vi que você escolheu um vinho alentejano de um produtor na qual eu sou muito apaixonada e que vem muito aqui a Santos, Paulo Laureano. Fala um pouquinho desse vinho aqui. Tô vendo que é carinhoso, você tem um carinho por ele. Eu É. gosto do produtor, que é o Paulo Laureano, que é uma pessoa bacana e é um excelente produtor. Esse aqui é uma assemblagem que ele fez, porque ele é português, e o português, assim como o brasileiro também, gosta muito de bacalhau. Sim. Então ele fez o quê? Ele criou um vinho para harmonizar com pratos de bacalhau, que é esse aqui, que tem uma característica do povo português, porque lá em Portugal, algumas pessoas dizem, bacalhau harmoniza com vinho branco, porque é peixe. E lá em Portugal não. O pessoal harmoniza com vinho tinto. E quando se pergunta para eles, fala assim, bacalhau não é peixe, bacalhau é bacalhau. E harmoniza com vinho tinto. E esse aqui, aproveitando os festejos natalinos, um vinho que vai acompanhar muito bem o seu prato de bacalhau. Então, é um vinho pelo seu produtor Paulo Laureano, um vinho alentejano, bacalhau. Ele tem ele tem trincadeira, Alicante Bouschet, aragonês e tinta grossa. Tinta grossa, um belo vinho, sensacional, um corte maravilhoso ou uma assemblagem, como queiram, um vinho para o final de ano. Olha só que boa dica. Aqui no Papo de Vinho você tem dicas maravilhosas para o final do ano. Agora, o doutor Cláudio saiu daquela audiência estressante do fórum, ou tem uma reunião no escritório. O escritório tem a sua adegazinha lá para receber os seus clientes? Não mente. Não vou mentir não. Infelizmente não tem não. Não tem, porque senão eu ia ficar só degustando vinho lá, ia deixar de ser advogado. O trabalho não ia acontecer, né? Em casa tem, quando chega em casa, né, aquele momento do relax, aí procura um vinho e tal, é uma boa companhia. Esse período que a gente entrou, né, praticamente já estamos no verão e estamos passando pelo período de primavera muito quente, você tem o costume de levar vinho para a praia? Ou melhor, você vai à praia e leva o vinho? Não, vou ou só vai à praia? Vou à praia. Quando vou à praia assim, vamos para a praia fora, né? E aí sim, costuma ter um vinho, porque vinho cai bem em qualquer hora, né? Em qualquer momento, tem vinho para qualquer momento. Então também vai vinho bom na praia. Você já tomou o vinho de lata? Não. Não tomou? Não. Tem curiosidade? Eu tenho curiosidade. Olha só, vamos marcar uma degustação de vinho de lata, tá bom. Que cabe muito bem também aqui para nossa região. Estou aí para aprender. É uma tendência que o brasileiro ainda precisa quebrar esse preconceito de tomar o vinho em lata, né? Entender que o vinho em lata é um vinho jovem, frisante, para consumo imediato, que cai muito bem para nossa região, né? É bem isso que você falou, é um pré-conceito, né? Eu preciso ter o conceito dele, então eu preciso provar. Tá marcado, hein? Já vou falar com os meus amigos, parceiros, importadoras, para a gente fazer uma degustação aqui na Bodeguita da Vila, para o pessoal, todos os amigos conhecerem sobre o vinho de lata. Cláudio, quem quiser falar com o Dr. Cláudio, como é que faz para encontrá-lo? Bom, eu estou no meu Instagram, que é mais pessoal, né? Que é o Cmelo com L Sol Moreno, tá? E quem quiser bater papo, conversar comigo, falar sobre vinho, pode mandar mensagem para mim lá no meu e-mail, que também com lsomelo_adv@hotmail.com. Perfeito. Olha só, o Cláudio,
ele tem essa postura séria, mas é um apaixonado por vinho, sempre participou das atividades de vinho que eu estive presente, apresentando os meus vinhos, gosta de um bom vinho e ele, com certeza, frequenta aqui a Bodeguita da Vila. Então você que está em casa acompanhando o nosso especial de Natal, faça como o Dr. Cláudio, vem aqui para a Bodeguita para conhecer os vinhos e tomar um bom vinho. Cláudio, um Feliz Natal, que seja um final de ano maravilhoso para você, que tenha muito vinho na sua mesa e que a gente se encontre pelos eventos de vinho. Saúde! Com certeza, saúde! A Bodeguita da Vila é um verdadeiro tesouro gastronômico, reunindo restaurante, espaço para eventos e loja em um só lugar. Aqui você encontra uma variedade incrível de produtos como vinhos importados e nacionais, cortes de carne premium, queijos, massas artesanais, molhos e acompanhamentos. Para os eventos oferecemos opções tanto no salão do piso superior quanto na cozinha show do térreo. Tudo perfeito para tornar seu evento inesquecível. Aqui você pode escolher sua própria peça de carne e massa diretamente em nossa loja que preparamos na hora, com um molho ou acompanhamento de sua preferência. Venha nos visitar e descubra um espaço único, onde a gastronomia se encontra com a excelência e o bom gosto. Rua Azevedo Sodré, 75 em Santos. A Bodeguita da Vila espera por você. Pensa num amigo que a gente troca informação e que ele me deixa nervosa, muito nervosa. Sabe por quê? Porque além de um bom amigo enófilo, ele é chefe de cozinha. E aí eu tô trabalhando, aí ele me manda assim umas imagens assim dos pratos que ele faz. Não mente, não pode mentir aqui na frente. E aí eu fico pensando, caramba, essa comida que o Tiriba fez com o vinho fica sensacional. Tiriba, obrigada. Bom, antes de mais nada, obrigado, André, pelo convite. Fiquei muito feliz. Claro, meu amigo, caramba. Obrigado, muito obrigado. O papo de vinho eu trago os amigos. Mas a questão de chefe, não. É apenas um prazer a cozinha. Ele tá mentindo, gente. Ele tá mentindo. Eu adoro cozinhar. Eu sou um autodidata, digamos assim. Mentira. Mas obrigado. A modéstia faz parte. Mas, Tiriba, quando você elabora os pratos, você pensa no vinho ou você faz e fala, bom, vou lá na minha adega e... Andréia, confesso a você que meus pensamentos ultimamente é só no vinho. Só no vinho? Só vinho. A gastronomia tem ficado de lado? Não. Unifica. Perfeito, isso Vou contar uma é coisa pra você. Eu sensacional. sempre fui cervejeiro. É mesmo? Sempre. Eu tinha uma imagem totalmente diferente do vinho. E o que fez virar a chave? Foi uma viagem que eu fiz, um casal, amigos que moram fora de Santos. Falaram, Tiriba, entra no vinho. Eu falei, não, quero cerveja. Resistente. Só que era uma cerveja forte, não veio gelada. Uma cerveja artesanal? Foi fora do Brasil. Tá. Ali comecei a tomar vinho, graças a esse casal. Dali em diante eu não saí mais. Agradeço a ele. Legal. E mediante essa experiência que te puxou para o vinho, quais os vinhos ou a uva, melhor, vamos dizer assim, o país e a uva que te chama mais atenção? Eu gosto de vinho de uma maneira geral, porém o tinto é o que a minha chama paixão. atenção. Gosto muito dos vinhos argentinos e chilenos. Claro, dispenso os europeus. Mas os argentinos e os chilenos, para mim, são mais... A fruta sobressai. Sim. Já os europeus, no meu modo de ver, no meu paladar, é mais carvalho. Então eu aprecio muito mais os argentinos do que os chilenos.
Agora eu vou falar, porque ele me judia, viu, gente? Quando eu falo pra vocês que ele manda a imagem do prato que ele tá elaborando, e eu tô lá comendo um sanduichinho e ele manda aqueles pratos maravilhosos. Então a sua tendência são pelos vinhos tintos, pelos vinhos argentinos, senão você gosta de uma estrutura, Sim, sim. né? A Argentina é o seu coração bate mais forte? Eu vou falar para você que fica mesclado, Argentina e Chile. Legal. Para esse período de Natal, Ano Novo, o que é que você indica do chefe Tiriba que não quer admitir? Vamos dizer primeiro E um pelo vinho prato, tinto? né? Mas um vinho tinto que nem esse aqui, um DV Catena, um autêntico Malbec, vai muito bem. Tá calor, liga o ar-condicionado que nada vai... Tá perfeito. Não tem essa questão de que tá verão, não vamos de tomar forma Malbec, alguma, não? De forma alguma. É. De forma alguma. Legal, então os seus pratos agora do final de ano são todos você que vai fazer tudo? Grandes possibilidades. Sério? Acho que eu vou lá passar o final de ano lá, Vai ser hein? um prazer, vai ser um prazer. Comida boa eu sei que tá garantida, Vai ser né? um prazer. Mas, conta aí, vai. Tô sabendo que você anda tomando uns vinhos da Nova Zelândia, que tem uma assessoria da Nova Zelândia, muita Sauvignon Blanc. Tem uma assessoria, é esse meu assessor. Vitor, um abraço pra você. É o meu filho Vitor Tiriba, que tá lá na Nova Zelândia. Saudade. E ele me manda lá, pai. Eu me lembro quando ele chegou lá, ele falou assim, não dá pra beber cerveja aqui na Nova Zelândia. Eu falei, por quê? É muito caro. Eu falei, mas e aí? O vinho, pai, tô no vinho. Eu falei, então você fica nessa vibe. Amém, que ele está no vinho. Então volta e meia ele fala assim, pai, tô nesse daqui, pai, tô naquele. E aqueles brancos da Nova Zelândia são divinos. Maravilhosos, né? Não podendo esquecer os pinôs no lado deles. Sim, a Pinot. E as férias, você vai, ele vem, vão vir garrafas ou você vai buscar garrafas? Eu estive lá em 2019 com ele, trouxe algumas. Ainda tem? Evidentemente que não. Sensacional. Evidentemente que não. Claro, vinho né? não foi feito para guardar. Foi Não, feito pra eu ser também sou consumido. desse conceito que vinho não é para guardar. Agora, estou esperando ele retornar para trazer, porque é a segunda vez que ele foi. Certo. A primeira vez eu fiquei muito chateado com ele. Porque ele não trouxe nenhum. Só trouxe uma. Poxa vida, Só isso uma. Isso não é filho, isso é Eu falei, inimigo. quando você voltar, pelo menos você traga umas 15. Legal. Isso. Bom, olha, me fala um pouquinho desse vinho que você escolheu, DV Catena. Percebi que você tem um carinho, né? É um Malbec, clássico, o né? autêntico Malbec, né? É um clássico da Catena. Ele é um DV Catena Malbec. Para quem não sabe, quando o rótulo traz a mesma uva com a identificação duas vezes, porque o vinho foi elaborado em altitudes distintas com a mesma uva, tá? Então, a família Catena é a sua paixão? Eu gosto muito, tenho muito respeito. Saindo da Malbec, qual é a tinta que você curte e que, além da Malbec, tá ali na adega? Tá. Quem é que você curte Você mais? diz em formas de... Não pode ser de qualquer uva. Eu gosto muito do chileno, do Da Camené? Camené. Você gosta de Eu adoro Camené? Camené. São uvas de corpo médio que estão ali pra mim trabalhando. tem aquele finalzinho de pimentão, Sim. de chocolate. Gosto muito. Legal. muito. Bom, então já estou me convidando a passar o Natal e Ano Novo Vai ser um prazer. na casa vai do ser um Tiriba, prazer. porque a comida está garantida, porque é chefe de O cozinha. vinho também. E o vinho também, né? Isso é legal. Preciso te dizer, tô morando perto de você agora, hein? Pô, que legal. Olha lá, hein? Não dá pra fugir, né? Se você sabe, né? Tem o melhor torresmo Do lado, é verdade. Bom, Tiriba, obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. A amizade é isso, Com o vinho certeza. ele proporciona a gente tomar O vinho, vinho nos une. fortalece. Tiriba é mais um amigo, cliente. Obrigado. Ele chegou bravo lá, eu fui atender, fiquei com medo, ele ficou todo sério, eu falei assim, vou ganhar esse rapaz e ele vai ser meu cliente. Hoje é amigo e cliente. Feliz Natal. Para nós todos. Um abraço no Vitor. Será dado, Um abração será pra dado. ele. E ó, meu Natal tá garantido, gente. Fique aqui no Papo de Vinho.
assim, completando o meu momento de honra nesse momento de festividade de final de ano, eu não podia deixar passar em branco de ter acho que uma das maiores assumidades do vinho na Baixada Santista. Ele fala que não, olha lá, ele já está fazendo caras e bocas, mas ele é uma pessoa, acho que é a maior referência em Santos de vinho, uma das maiores referências em Santos, e eu tenho por obrigação de tê-lo aqui comigo. José Rodrigues, mais conhecido como Zé da Petit Verdot, uma honra te receber aqui, nesse momento de festividade, de final de ano. Zé, obrigada por ter vindo, por ter atendido o pedido o convite do Papo de Vinho. É um prazer muito grande, eu que fico honrado. Opa, que é isso? Quem sou eu que está no programa? Muito bom. Zé, todo mundo te conhece, todo mundo sabe a sua história sobre o vinho. Você é um revolucionário na Baixada no quesito de wine bar. Ele não gosta de falar, mas ele é. O que eu quero saber de você nesse período, que é um período de festividade, onde todo mundo está linkado ao final de ano a um vinho, um bom vinho. O José Rodrigues, com toda a experiência, tem visto vinhos diferentes para o final de ano? Como é que tem sido a sua análise para esse final de ano, de novos vinhos, de novos rótulos? Olha, eu não acredito que precisa ser novo ou velho, precisa ser um bom vinho. Né? E escolhido, nós estamos vendo esse verão, esse Natal, esse Ano Novo, provavelmente vai ser um dos mais quentes da história. E aí nós temos que pensar, nós vamos tomar aquele vinhão de mastigar, aquele vinho super encorpado, mesmo com ar-condicionado, o tempo está mais para um branco, com rosé, ou para um tinto leve, né? Então eu acredito que a gente deveria pensar nisso, e harmonizando o vinho com as comidas que a gente vai ter e tal. E tem vinhos que se comportam, vinho branco, que se comportam bem com as comidas típicas do Natal, né? O vinho tinto que se comporta bem. E eu estou investindo mais nesse Natal, nesse Ano Novo, em vinho branco. Zé, você está falando em investimento. Todas as pessoas que gostam de vinho e que conheceram a Petit Verdot, que conhecem José Rodrigues, você continua com uma atividade num outro formato, mas continua sempre ligado ao vinho, né, Zé? Não consegue se desvincular do vinho? Eu falo, hoje daria cadeia, né? Mas advogado nós temos aqui. Eu bebo vinho desde criança, né? Minha tia Amélia, ela dava um pouquinho de vinho do Porto. Eu já comecei com vinho com potência, de 19, teor alcoólico. 20% de álcool. Né? Então quando eu vi, o vinho do Porto é o meu vinho de infância. E é verdade. Eu nunca bebi vinho com água e açúcar. Eu sempre bebi os vinhos, né? Aí o pessoal fala que não conheço, não. É que eu tenho 72 anos e talvez a minha litragem seja maior. Sim, já tem um pouquinho a mais. Exato. E o que eu sempre vi no vinho é um certo ritual para se beber vinho, e que em certas situações o vinho passa a ser dono da gente. E não. Tudo tem que estar no seu lugar. O vinho é da gente. Sim, isso é perfeito. É o que a nossa boca gosta e que a gente acha interessante, né? Eu não gosto assim nem de conversar muito de vinho, eu gosto de beber vinho. Que é a melhor parte, né? Então, o beber vinho é sensacional, né? Eu tenho visto quando eu bebo vinho com enólogos, assim, as conversas são as conversas. O vinho faz parte da conversa. Faz parte. Não é o fator principal da conversa. Zé, como você falou, a tendência é de ser um verão, um dos verões mais quentes. Você já falou que indica um branco, um rosé. Estou vendo que você escolheu um vinho português da região do Dão.
um corte bem interessante de malvasia, cercial. Fala um pouquinho desse vinho que você trouxe aqui. Eu vou dizer que sou meio suspeita para falar sobre ele, mas eu quero que você fale sobre ele. O vinho branco, tinto, rosé, ele tem muita variedade, né? E as pessoas se acostumam, e tem muito preconceito contra o vinho branco. Tomei uma vez e não gostei. Nós tínhamos esse preconceito com o rosé. Eu me lembro que no primeiro ano da Petit Verdot nós fizemos o Outubro Rosa e todo mundo que chegava experimentava um rosé. E tem gente que não queria. Falei, mas meu, é de graça, quem experimenta? Conheça, tem Aí essa eu experimentava, oportunidade. nossa, mas é bom. Por quê? Porque ficou uma coisa de resquício do começo do vinho, em que o vinho rosé, ele teve uma fase muito nos anos 70, né? Ele teve uma fase muito boa, só que aí vendeu tanto que começaram a detonar o vinho, e aí ficou aquele vinho ruim, a imagem do vinho ruim. E curiosamente, o Pedra Cancela e os vinhos do Dão também tem essa característica. Por quê? Porque a nova legião de bebedor de vinho, muitos deles começaram tomando, inclusive Fraunhofer, que era o vinho alemão da garrafa azul, que era Sim, e tal. emblemático. Quem não tomou esse vinho? E o vinho português naquela época no Brasil era muito Dão. Dão Vasco. Gente, vocês estão vendo que é uma aula? É uma aula. Quando eu falo que ele é uma sumidade, ele é uma aula. Continua, amigo. Não, é que, só uma curiosidade, quando eu cheguei em Santos em 72, eu almoçava lá no restaurante Florença. E o seu Antônio tinha uma garrafa de Dão meu guardada que eu todo dia eu tomava uma tacinha e era uma garrafa que eu comprava. Quando terminava eu comprava outra. Então, mas aí, esse pessoal que se acostumou com o vinho mais doce, quando ele foi pro tinto, ele também queria uma coisa mais doce. Aí então, aí o Malbec veio e completou. E o branco? Então, e em relação ao branco, você prefere vinhos mais leves também, mais frutados, né? E é uma característica do Dão? Desse não. Então, Não é? Não, eu não acho. Eu acho o vinho, justamente aquilo que o brasileiro falava assim, o vinho é pegado, o vinho não pega. Mas eu tenho um critério muito científico para quando eu vou escolher um vinho branco. Eu me pergunto, será que eu bebo uma garrafa inteira? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo podia fazer. Aquele vinho enjoa. Eu tomei uma tacinha e enjoou. Então eu procuro vinho que não me enjoa. Não que eu beba a garrafa inteira. Mas E o Pedra Cancela é um vinho que não te enjoa? Não enjoa, é um vinho que acompanha comidas fortes, entendeu? E você vai ter esse vinho. E ele vai bem, Zé, com uma massa? Você acha que ele acompanha bem com uma massa? Preferência mais. Mais gordurosa? Mais pro branco, né? É. A massa. O carinho de porco vai bem. Olha só, olha que boa indicação pro final de ano, hein? Porque você veja, lá em Portugal se come pouco com o vinho da Bairrada. O vinho da Bairrada pega muito mais que esse, entende? Então esse está no meio tempo. E esse especificamente, eu tenho um carinho especial, ele é feito pela Sônia. Pela Sônia, a Sônia Regina. Tem uma enóloga, uma sensibilidade. Ela não vai fazer um vinho ruim. Então eu aconselho, desculpa, aconselhar para isso. Você tem todo o direito, todo o espaço de uma, indicar. uma dica que eu dou. De aconselhar. A gente não tem preconceito. Nada na vida a gente tem preconceito. Experimentou o vinho, não gostei. Dá uma segunda chance, dá uns 20 minutos, experimenta de novo. Às vezes, a gente vai, o primeiro gole do vinho, a gente vem com um antídoto do vinho. Vocês sabem, uma pasta de dente é o pior inimigo do vinho. Ela é inimiga do vinho, sim. Pasta de dente é inimigo. Você experimenta um vinho logo depois de escovar o dente, não vai ter vinho bom. Não, é verdade. Aí você come um queijinho, opa, o vinho melhorou. Entendeu? Zé. Não é que melhorou o seu paladar.
o Pedra Cancela é um vinho que eu também tenho muito carinho. Eu acho que a maioria sabe, na qual eu represento esse vinho aqui na Baixada Santista, pela TDP Wines. É um vinho realmente muito elegante, né? Ele é muito versátil, onde a gente pode... Mas não é bobinho. Não é um vinho branco, né? Que passou. É um vinho que tem identidade, né? Fala que só bebe vinho branco, experimenta esse. Zé, eu e todos os amigos estamos com muita saudade da Petit Verdot, que lá era o nosso quintal favorito. Mas eu tenho certeza que os seus clientes amigos, que já passaram pelo Papo de Vinho, curte muito aqui a Bodeguita. Eu acho que você conhece aqui a Bodeguita, né? A do Léo. Desde antes de abrir aqui. Sim. E é um vinho que a gente pode encontrar aqui. E pode encontrar, inclusive, o José Rodrigues aqui de vez em quando? Sim. Talvez sim. Então tá, isso é muito bom saber. Zé, eu quero desejar... Francisco, e o Neto, está bem? Muito bem. Continue escutando MPB? Agora está mais em rock. Faz parte, é coisa da idade. Mas eu quero te desejar um Feliz Natal para você e para toda a sua família. Que você continue nos dando essa aula de forma tranquila sobre o vinho. Sim, eu gosto dele porque é da modéstia. Obrigada por você ter vindo aqui. José Rodrigues, Papo de Vinho está sempre à sua disposição. Quando você quiser divulgar algo sobre o vinho, o espaço está aberto. Um Feliz Natal, que 2024 seja sensacional para você. Só complementando, vocês não sabem que vinho nós vamos beber na mesa agora. Oba! Surpresa, hein? Sensacional. Obrigado, até mais.